Cumprimento a todos, com Santa Paz do Senhor Jesus. Vamos começar nossa leitura bíblica com a exploração. Oremos. Senhor Deus, maravilhoso Pai, abençoe essa programação que agora começa, abençoando minha pessoa do irmão Raimundo, todos que vão acompanhar, nosso webinar, nosso Facebook, YouTube, todo canal de evangelização. Essa tarde de hoje, esse dia de hoje, 18 de fevereiro de 2026, seja um dia com muita paz, com muito amor de Deus, saúde, prosperidade, proteção divina, em nome de Jesus. E também abençoar também o irmão Chiquinho, que aniversariou ontem. Deus dê a ele muita saúde, muita paz, muita proteção, prosperidade, muitos anos de vida com muitas felicidades. Amém. Pois é, irmão Chiquinho aniversariou ontem. Eu não entrei nele porque eu teve função. Quem fez o negócio aqui, uma brincadeira, ainda chegou o pessoal. E depois ele ficou cansado, não teve condição de fazer, né? Mas ainda tá na época, né? De desejar para ele também em redes sociais. Foi ontem, né? O irmão Chiquinho aniversariou. Que Deus abençoe o irmão Chiquinho com muitos anos de vida, com muita paz, com muita saúde, muitas felicidades, com tudo de bom para o irmão Chiquinho, né? Que ele tá aniversariando, foi ontem a mesma coisa que hoje. Né? E também para todos os aniversariantes do dia e do mês, tudo de bom. Então, sem mais delongas, vamos para a nossa leitura bíblica. Está aqui a Helena Paulino, né? Que seja muito bem-vindo. Então, nós vamos para a nossa leitura bíblica. No livro de Marcos, capítulo 3, a partir do versículo 7. Jesus se retira, a cura de muitos à beira-mar. Retirou-se Jesus com os seus discípulos para os lados do mar. Seguiu da Galiléia uma grande multidão, também da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, da além do Jordão, dos arredores de Tiro e de Sidom. Uma grande multidão, sabendo quantas coisas Jesus fazia, veio ter com ele. Então recomendou a seus discípulos que sempre lhe tivessem pronto um barquinho por causa da multidão, a fim de não o comprimirem. Pois curava muito, de modo que todos os que padeciam de qualquer enfermidade se arrojavam a ele para o tocar. Também os espíritos imundos, quando viam, prostravam-se diante dele e exclamavam: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus lhe advertia severamente que o não expusesse à publicidade. Amém. Aqui Jesus novamente estava indo, evangelizando com a grande multidão. Então ele retirou-se com seus discípulos para o lado do mar e seguia da Galiléia uma grande multidão, também da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, da além de Jordão, ao redor de Tiro e Sidom, quer dizer, de vários lugares que estavam ali por perto, porque eles sabiam que Jesus ia passar por ali, Por exemplo, se você mora numa cidade, aí a cidade vizinha sabe que Jesus vem, eles vão para lá, eles vão para caravana, assim. Jesus não, porque Jesus não vai vir agora. Se viesse, agora era somente das vizinhas, de todos os lugares, uma pessoa famosa, pode ser um pregador, um cantor famoso não vem, fulano de tal vai cantar não sei aonde, aí aquelas caravanas e tudo. Principalmente Jesus, E às vezes, quando ela fala disso, eu fico pensando, às vezes, quando Jesus vier, onde é que ele vai vir? Porque quando ele nasceu em Belém. Ele andou em Galiléia, Jerusalém, Porque ele teve tempo, E agora ele não vai mais ter tempo. Porque ele passou 33 anos aqui na Terra, agora ele não vai mais passar mais nem um mês, eu acho. Mas nem uma semana, mas nem 2 dias. Eu acho que num dia só ele vai cumprir toda a sua missão. Então, onde é que Jesus vai aparecer? Eu penso assim, que se você mora, por exemplo, em Fortaleza, Jesus aparece em Fortaleza, e os outros lugares não vão ver ele, não? Eu penso assim, isso é coisa da gente refletir, Ele vai vir em São Paulo, ele vai vir na Itália, ele vai vir nos Estados Unidos, quer dizer que é só aquele povo daquela cidade, daquele canto ali que vai ver Jesus, e o mundo inteiro não vai ver Jesus, não. A não ser assim, que ele não passe
como eu estou pensando, menos de 24 horas, né? A não ser que ele faça como da outra vez, né? Ele demore muitos dias, anos, porque se não for assim, como é que vai ser, né? A não ser que ele fique suspenso nos ares e de lá ele não desça aqui na terra, né? Como, por exemplo, a lua, né? Eu estou aqui nessa cidade, vejo a lua, a Helena Paulino vê a lua, todo mundo vê a lua, né? Quem está nos Estados Unidos, na China, vê a lua. A não ser que ele fique assim suspenso no ar, não é? Para todo mundo ver. Eu não sei como é que vai ser. Eu sei que ele que vai voltar, e até quando não voltou, tem gente que já chama ele de mentiroso. Nas redes sociais tem um rapaz que ele fez um vídeo para chamar a atenção, né? Porque tem gente que por causa de mídia faz tudo, dizendo que Jesus é mentiroso, porque ele disse que vinha até agora não voltou. Mas ele não disse a data que ele vinha. E ele mesmo disse que ele não sabia a data que ele vinha. Ele só disse que ele vinha, mas não sabia a data. Que só Deus é quem sabe. Nem os anjos sabem, só Deus é quem sabe. Mas se ele disse que vai voltar, ele vai voltar, só não voltou ainda. Porque se ele voltar agora, hoje, por exemplo, muita gente não vai subir. E ele ainda está dando prazo ainda para as pessoas se redimirem. Né? Então, como eu estava falando aqui, ele recomendou a seus discípulos, que tem dizendo, que sempre que ele tivesse pronto um barquinho, botasse na beira do mar, no açude, qualquer coisa que tivesse, por causa da grande multidão, para todo mundo poder ver eles, ver ele. E pois curava muito, que tem dizendo, de modo que todos que padeciam de qualquer enfermidade se arrojavam, quer dizer, faziam de tudo, né, para ir ter com ele, para ele pelo menos não tocar, né? Se ele tocasse, a pessoa já estava curada. E também o espírito imundo, quem tinha espírito mau, também quando via ele prostrava e se dizia: Tu és o Filho de Deus. Até o espírito imundo reconhecia que Jesus era o Filho de Deus. E mais Jesus lhe advertia tanto do espírito imundo quanto dos doentes, que ele também expulsava desse espírito imundo, que não expusesse ele a publicidade, quer dizer, que ninguém contasse que foi ele que fez aquela cura, porque tinha os poderosos que estavam querendo prender e matar ele. E era mais por causa dessas coisas mesmo, porque ele estava ficando famoso, por causa das curas e dos milagres. Então, se todo mundo que ficasse curado dissesse, todo mundo que ficasse curado dissesse, foi Jesus que me curou, aí é que ele ficava famoso, aí que ele ficava conhecido, e aí é que aquelas pessoas tinham raiva dele, né? Ele sabia que ele tinha que passar por essa morte de cruz, mas tinha que ser na hora certa, né? Como todo mundo no mundo, não tem sua hora, né? Então, por isso que ele dizia isso, porque ele sabia como eram as pessoas do poder, né? Eles eram muito mal. Hoje em dia as pessoas poderosas são chamadas de mal ainda, né? Quando é na eleição todo mundo gosta, todo mundo vota, faz aquela festa, aquelas passeatas bonitas, mas quando ganha, principalmente quem votou contra, fica tudo chamando ele de ruim, de ladrão, isso do outro. Mas hoje em dia os políticos eram bons, a vista de antigamente, os poderosos eram muito perversos. Era muito difícil ter um poderoso bom, né? Tu vê aqueles palácios, a coisa mais linda, mas ali não tinha paz, tinha beleza, tinha luxo, tinha fartura, mas não tinha paz, né? Antes você morasse naquele tempo, numa casinha humilde e que tivesse paz, né? Porque eles eram perversos, por isso a razão de tanta crueldade. Eu estava assistindo, parece que era um vídeo, a história do José do Egito, que eu gosto muito de acompanhar aquela série bíblica. Tinha um rei que era tão rico que quando ele tinha raiva de uma pessoa, ele tinha um lago cheio de crocodilos. Quando ele tinha raiva de uma pessoa, ele mandava jogar a pessoa no lago para o crocodilo comer a pessoa. Para você ver como ele era mau, né? Eles prendiam, quando eles prendiam, a pessoa não ficava surpresa, não. Tinha o prazo de morrer, né? Já estava condenada à morte, aquela pessoa, né? Eles eram muito cruéis mesmo. Se a pessoa tivesse tempo todo banjulando eles, sofriam muito, né? Eles queriam ser amados, banjulados, né? Até o próprio Davi, né? Que foi um dos melhores reis, que foi uma pessoa de Deus, do bem, queria ser banjulado também, né? Como eu vi aqui na história, né? Que quando ele saiu para fugir com medo do filho dele, as pessoas que não acompanham ele, depois ele ficou cobrando, querendo prender, querendo fazer isso, aquilo, outro. Naquele tempo existia isso, né? Que a pessoa tinha que ter muito amor pelo rei, tinha que adular, isso tudo. Hoje em dia ele ainda quer ser banjulado, eu sinto que ele ainda quer, né?
Mas antigamente as coisas eram muito piores, eles eram muito pior que os reis de antigamente. Amém. Então vamos chamar, quer dizer, sinal que, né, por mais ruim que seja, né, ainda melhorou muito a situação, né, dos políticos. Ouvindo a fala deles, né, mas a vista de antigamente, os poderosos são bons, a vista de antigamente, apesar de serem muito ruins ainda, assim, né? E que Deus melhore eles, né, porque todos eles façam um governo justo. Então vamos chamar aqui o irmão Raimundo. Porque Deus não gosta de política, que desde aquele tempo que existia essas crueldades. Esse irmão Raimundo está disponível. Pai Senhor, então o irmão Raimundo já está aqui, em nome de Jesus. Glória a Deus. Em nome de Jesus, abençoe para a irmã Vida Silva. Em nome de Jesus, abençoe para a irmã da Filha. O seu príncipe da rádio da pessoa, essa porta de Deus abriu, para levar a palavra de Deus até os famílias da terra. Deus abençoe a internet, todos os funcionários, abençoe também as operadoras, né? Ela chega a Deus, e também, aleluia, graças a Deus, né? Terminou a fase carnavalesca, agora vão todos voltar, graças a Deus, a normalidade, né? Nunca mais a gente está trabalhando, glória a Deus, já se declarou ali, salva, né? Graças a Deus, aleluia, então, vamos deixar para lá, e vamos trabalhar para o chefe, a gente trabalhar tanto no secular, como no Senhor, também, parabéns para os aniversariantes, desde o ano que eu estou aniversário, até mais de 100 anos, eles são sempre como o irmão, né? Mas aí, e a minha secretária, são 14, parabéns, muita saúde, muita vida, maranata, salvação por sua vida, e a proteção de vida para todos, o lugar do céu, todo dia, em nome de Jesus, amém? Então eu vou ler o que eu estava lendo aqui há pouco, Marcos capítulo 3, a partir do 7, são poucos versículos. Retirou-se Jesus com seus discípulos para o lado do mar. Seguia da Galiléia uma grande multidão, também da Judéia, Jerusalém, Idumeia, da além do Jordão, arredores de Tiro e de Sidom, uma grande multidão, sabendo quantas coisas Jesus fazia, vieram ter com ele. Então, recomendou aos seus discípulos que sempre lhe tivesse pronto um barquinho, por causa da multidão, a fim de não a comprimirem, pois curava muito, de modo que todos que padeciam de qualquer enfermidade se arrojavam a ele para o tocar. Também os espíritos imundos, quando viam, prostravam-se diante dele e exclamavam: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus lhe advertia severamente que não expusesse a publicidade. Amém. Amém, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Jesus, aleluia, aleluia, no céu, com missão, aleluia, de salvar Israel, aleluia, porque Israel, todo Deus estava mergulhado, né? O povo de Deus que estava no Egito, aleluia, que foi retirado, entrou como um fé através do processo do Moisés, aleluia. Ele já passado muitos anos, né, que ele já estava lá em Israel, não mais servia a Deus, né? Eu achei que eu estava em uma rocha, ele achava que não entendia Deus, né? E tratava violência, né? Seus próprios irmãos, né? Roubavam, matavam, ele estava uma violência muito grande.
até o parque das autoridades. E para o voto de Deus, colocar, né, deveria ter volta, né, a dependência de Deus, o lado do voto de Deus. Mas vai até profetizou, né, que a sua morte na cruz do seu voto de Deus. Mas ele sempre tem, né, planejou, né, o voto de Deus. Ele mesmo, ele não sabia quem era Jesus. Aleluia. Mas pelo poder era a ganância que caiu lá, pelo poder, né? Pelo poder do evangelismo. Agora, Jesus, ele planejou, né? Ele dizia, o passo, o dono do céu, está o seu pão, era pela morte e morte na cruz do Evangelho. E, aleluia, o Satanás manteve o poder, manipulado a população ignorante. Porque Jesus, no Evangelho, mas, aleluia, só fazia o bem, né? Só fazia o bem. Falava as palavras de Deus, pregava a verdade, praticava a verdade, mas Jesus não queria ser rei, porque ele sempre jogou meu rei, não é daqui, o meu rei não está aqui, vocês não deveriam provar que é Deus, mas, aleluia, conseguimos. Na vontade da Jesus, a cruz, o voto de Deus. Mas aceitou, aleluia, né? Ele inocente, não constituiu nenhuma defesa, porque na transfiguração dele estava Moisés e a vida apareceu. Para ele que a morte dele na cruz. E ele é chamado de segundo Adão, porque o primeiro Adão não obedeceu, né? A Deus. É uma cidade portuguesa. Mas ele inocente, né? Justo, já não lutou contra a morte, não lutou para a se defender para provar a sua inocência daquela acusação. No obediência ao Pai, aceitou a morte na cruz. Ali ele estava morrendo em lugar dos pecadores. Mas, se o terceiro dia, redimiu, o lado se entendeu, na passou por 40 anos na terra, voltou para o Pai, e para nós, aleluia, porque aquelas palavras que é difícil, aleluia, falou no passado, mas para o dia de hoje. Toda a palavra escrita na Bíblia pode ter sido há 5 mil anos atrás gravada para os pessoas. Aleluia. É o único livro que não perdeu o valor, graças a Deus, a Bíblia Sagrada. E o mesmo poder, suas palavras, aleluia, e a mesma força, o mesmo poder de Deus, o poder de vida, tem o poder de vocês, aleluia, né? O poder de vida, né? De vocês, que ele tem, né? Ele no mundo, ele é vivo, o Deus todo mundo, né? Onde está o filho, beleza? Aí ele falou, lá, do lado de Deus, mas 75% da Bíblia Sagrada é para Israel e 25% para a igreja, mas menos 75% da Bíblia todinha que foi para Israel também fala também a igreja.
a igreja também. Que não tivesse para a igreja também, né? Usamos exemplos, né? Exemplos, aleluia, servem para a igreja também, né? Aqueles que são procurados na fé, ao ouvir, quero falar de uma vida certamente que devia Deus, né? Entendeu, se atendeu, então, nos atendeu, professor e pastor Ricardo Guilherme, que está lendo esta semana o livro de Abacuque. O livro de Abacuque mostra como Israel estava violente com o próprio Israel. E ela nem conta as outras nações. E mostra que aquele livro dá uma característica de hoje. Por exemplo, o brasileiro matando a igreja, roubando, arrelatando, sequestrando, fazendo obras de maldade, enfermidade, drogados, por conta dele. Israel no tempo do profeta Abacuque estava fazendo a mesma coisa, roubando os próprios irmãos, matando os próprios irmãos, adulterando eles. Então, ele disse coisas, o que acontecia no tempo do profeta Abacuque, acontece a mesma coisa hoje em dia, mas sempre Deus permanece. Vai permanecer com aquelas pessoas que obedecem a Deus. Pode ser poucas em número, né? Porque a Bíblia diz: muitos são chamados e poucos escolhidos. Aleluia, glória a Deus. Mas, durante a Deus, Jesus Cristo continua através da igreja, dos pecadores, dos missionários, fazer a mesma visão do Deus passado. E libertar, curar e salvar. Louvado seja Deus. Aleluia, isso é muito importante. Aleluia, no crente, orar. Aleluia, seja Deus, o bater por verdade. Bater por verdade é um realizamento de poder. A pessoa que é escrito com a pessoa, nunca se que ela recebe felicidade. Ela é batizada por uma cristã, ela tem cristã. O batismo no cristão é um realizamento de poder. Para o crente, aquelas pessoas espirituais, fazer a obra de quem começa o batismo cristão, não é livre de poder para ser arrestado no banco, não. Evangelizar, pregar, fazer a obra de Deus. Não ficar inativo na vida. E cada de uma chamada a fazer a obra missionária em outros países. O crente pode ser missionário na cidade onde ele mora, no país. Ele mora, mas quando ele sai para outros países, ele sai para uma missão bem cultural. Ele é um país de cultura diferente, mas ele só pode sair para outro país, e que é o Espírito com o poder do Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo. Esse é o arrependimento do poder. O evangelho, para não ficar em qualquer país, pode sair para uma evangelho na Bahia como coletivo. Pode chegar aqui em Mossoró, eu tenho muito coletivo no campo, eu fui no Pai da Cheia, meu pai
a rua Crânio, que é uma rua que passa direto, da rua para o Boletim. Então sai de lá quando chegar a rua do Boletim. Aleluia. Mas isso é perseguição, empurrão, ameaça de cadeia, tudo isso. Então, fala para mim, para eu correr. Mas eu orava e a Deus para eu sair dali quando chegar o último no fazer dele. Então, eu recebi poder para o coragem, né? Mas também a arte, porque a ciência sabe poder se violência no trabalho de Cristo. Aleluia, no fazer. Então, deve ser de momento. Portanto, aleluia, o crente para fazer o que pode aleluia, libertar, curar e provar o poder de Deus. Crente trabalha, crente liberta, crente, o crente liberta, o crente pune, o crente salva com o poder de Deus. É Deus que vai cumprir. Quem na realidade liberta, o salva é Jesus Cristo, mas ele dá esse poder através da palavra, sem crer que a pessoa quando vai dar pregação, o poder da Deus, libertar almas, curar e falar. Mas é dom e glória. A honra, a glória é verdadeira. Louvado seja Deus. Aleluia. Mas é preciso, através do Cristo, de ontem, de hoje, e será para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amém. É verdade, é o mesmo Jesus, né? É o mesmo Jesus que curava antes, aquela multidão todinha. É o mesmo Jesus que pode curar hoje, né? O que cura mesmo é a fé, como ele dizia. A tua fé te curou, a tua fé te salvou, né? Então vamos aqui com fé também fazer a oração final e ler aqui no caderninho o nome das pessoas que vão orar. Vamos orar para o irmão Raimundo, irmão Chiquinho, irmã Ritinha, Rosário e Rogério, João Batista, Raneil, Seitor, José Odaí, Eudásia, Maria Feitosa, Cleodenice, Cida, Luzia, para a construção da igreja, todos carentes de oração. Aleluia. Depois na oração, posso botar a música a cruz do Pedro. Aqui, Pai Santo, obrigado pelo trabalho maravilhoso que eu faço, Senhor Deus, que é a palavra de Deus. A palavra poderosa, a palavra porque, aleluia, louvado seja Deus. Deus que passará o céu e a terra, mas a minha palavra não passará. Essa pessoa que reconhece o seu nome, Deus chegando com a misericórdia, porque a misericórdia de Deus, ela não tem nome. Aleluia, sorte e é nova cada manhã. Com a saúde do povo, na alma do Espírito, prosperidade do povo, na alma espiritual, espiritual do povo, na alma e no Espírito. Louvado seja Deus, da porta de emprego, louvado seja Deus, aleluia. Quem tem o desejo de casar, aleluia, de ter o filho, um bom recurso para a mulher, uma boa esposa para o homem, abençoando os namorados, os homens de atrás, as mulheres que querem cantar com parte, aleluia, abençoando quando você tem crianças, liga da adolescente, a juventude da comunidade, os adultos, as mulheres, os anciãos, os idosos, que têm deficiência, que estão doentes, Deus chegando, aleluia, com saúde, cura, que seja mais atento, seja hospital, amado, seja Deus, aleluia, chegando com a cura, tanto do mundo também, com o grande lado, que é a salvação de uma alma, com o seu nome escrito no livro da vida, nas mãos da mão de Deus, e dentro do seu corpo, aleluia, e qual alegria ficar esperando a volta de Deus Espírito. Ele chegou para mim para buscar a sua igreja, e ali Cristo é que tinha aceitado ele, como Salvador seu único e suficiente, porque é dele que toda a honra, toda a glória
que uma boa quarta-feira, todo dia de manhã, trabalhar, graças a Deus, e uma nação não pode ficar parada, já de doença. Eu só tenho que trabalhar, porque o trabalho é progresso. Como é que uma família vai ter o seu sustento se não trabalhar? Trabalho sempre tem um trabalho, eu digo que o trabalho, um ao homem também, a mulher é nobreza, não o homem com a mulher. Então, todos os direitos, a proteção comum, tranquila na parte de suas casas, durante o dia, quando a pessoa protegendo a gente, no sono, até sonhando, nos alertando de a desigualdade. Irmão, grande mal, em nome de Jesus. Amém. Bem, então vamos disputar aqui com o Sérgio Lopes a cruz. Inocente à espera de alguém, não imagina a sorte que o destino lhe guardou, de machucar e envergonhar seu próprio Criador. Ó terrível cruz, sobre teu lenho a profecia hoje se cumprirá. Sangue de um homem inocente hoje te manchará. O carpinteiro que te fez sobre ti morrerá. Mas não te entristeças, é necessário que esta dor seja sentida. Por essa morte há de nos ser dada a vida. És inocente deste sangue que vão derramar. Existe um povo que acredita neste homem que levantarás. É o verdadeiro Jesus Cristo, não te entristeças mais, pois em 3 dias nosso Cristo voltará. Hoje se cumprirá. Sangue de um homem inocente hoje te manchará. O carpinteiro que te fez sobre ti morrerá. Mas não te entristeças, é necessário que essa dor seja sentida. Por essa morte há de nos ser dada a vida. És inocente deste sangue que vão derramar. Existe um povo que acredita neste homem que levantarás. É o verdadeiro Jesus Cristo, não te entristeças mais, pois em 3 dias nosso Cristo voltará. Por aqui agora, desejando uma boa tarde de quarta-feira, uma boa noite também para todos e até outro dia, se Deus quiser. Amém.